O inverno chega e com ele a felicidade do povo nordestino. Na região do semiárido, um bom inverno é sinal de fartura e prosperidade para o povo. A tradicional chuva no dia de São José é, para os católicos, promessa de fartura na colheita. O Santo Pai de Jesus é o padroeiro dos trabalhadores e das famílias. Ainda no período pré-colonial, as culturas agrícolas se baseavam no desempenho das estações. Na Europa, culturas pagãs comemoravam o solstício de verão como uma forma ritualística de proteger as colheitas. Com o passar dos anos, as populações pagãs do Velho Mundo foram absorvidas pela Igreja Católica, adaptando suas ritualísticas ao calendário cristão. Para os cristãos, o nascimento de São João Batista, principal santo junino, deveria ser marcado pela fogueira em chamas. Com o passar dos anos, São Pedro e Santo Antônio também ganharam as suas. Cada qual com uma construção diferenciada, a quadrada para o santo casamenteiro, a redonda para São João e a triangular para São Pedro, o porteiro dos céus. No início, 3 grandes bandeiras eram elaboradas com as imagens de cada santo. Essas imagens eram lavadas em água no evento conhecido como a lavagem dos santos. Essa água, então, passava a ser purificada e poderia ser usada para banhos, para proteger e curar enfermidades. Com o tempo, esse símbolo também foi adaptado. E bandeiras nas cores azul, amarelo e vermelho eram produzidas e estendidas sobre as casas, representando os santos padroeiro do evento. Muito mais que um festejo, as festas juninas são repletas de rituais, crendices e simbolismos que permanecem vivos na cultura nordestina até os dias atuais. A fogueira é um dos mais marcantes símbolos desta cultura. Para os cristãos, ela representava o nascimento de São João Batista, São Pedro e Santo Antônio. Para os pagãos, a fogueira era uma companhia perfeita para reunir os povos em campos abertos. Espantava os espíritos malignos, aquecia e ajudava na preparação da comida. Por falar em comida, ela também é fruto da influência dos nossos colonizadores. Os portugueses trouxeram iguarias à base de trigo e do cereal. Mas em terras brasileiras, esses grãos eram escassos. O milho, sim, original daqui, era um produto ideal, pois com a água da chuva crescia fácil nas plantações. Com os grãos dourados, os índios e os africanos que habitavam em solo brasileiro criaram as mais diversas receitas. O cravo da Índia, a erva doce e a canela foram aprimorando as comidas à base de milho. O resultado disso tudo é um cardápio de dar água na boca. Bolos, pamonha, canjica, munguzá, pipoca e muito mais. E para quem não quer ter muito trabalho, mas não dispensa o milho, a opção é prepará-lo cozido na água e sal. Ou até mesmo assado, numa boa e tradicional fogueira junina. O colorido dos festejos juninos é uma atração à parte. Nos trajes típicos, por exemplo, não só as cores, mas também as formas e os tecidos falam muito sobre o nosso passado. A origem das vestimentas juninas vem do período colonial, juntamente com a coroa portuguesa. Afinal, foram os aristocratas que trouxeram as quadrilhas para o Brasil. Originária da Paris do século XVIII, este tipo de dança era chamada de quadrille, que, por sua vez, tinha influência da contradança, oriunda da Inglaterra.
À época, a moda francesa pedia anáguas, perucas, roupas exageradas e tudo mais que a etiqueta da nobreza francesa pedia. O traje masculino deveria ser composto por calça, camisa e colete. Très chic, ou melhor, uma chiqueza só, como se diz no Nordeste. Mas a moda chegou até os camponeses e os trajes tiveram que se adaptar à nova realidade. Os saltos foram trocados por sandálias de couro. Os tecidos caros deram lugar à chita. As calças rasgadas durante o árduo trabalho nas lavouras tiveram que ser remendadas. E o chapéu de palha, que protegia o trabalhador do campo do sol forte, foi incorporado ao traje, que agora era dominado pelo matuto, uma alusão ao povo humilde do campo. Por falar no sol do Nordeste, o calor fez com que as moças encurtassem os vestidos, mas sem perder a elegância das saias com muitas camadas. O resultado dessa mistura cultural é esse mix de criatividade e necessidade que deu origem aos trajes típicos das festas juninas que vemos hoje em dia. Bom, se as vestimentas juninas são oriundas da cultura europeia, com a dança não foi diferente. Tudo começou no século XIII com a contredance, uma dança tipicamente inglesa e de origem campesina. Popularizada na Europa do século XVIII, esta modalidade de bailado inspirou a quadrille, uma dança de salão francesa feita a 4 pares. No Brasil, a quadrille chegou como última moda de Paris e ganhou o coração e os salões da classe média brasileira. Mas foi sua manifestação entre as mais diversas classes sociais que a tornou o que é hoje, popular e tipicamente rural. A expansão da dança foi tanta que os 4 pares se multiplicaram e hoje pode chegar a dezenas de quadrilheiros e quadrilheiras. Ao longo da história, personagens foram surgindo e transformando as quadrilhas juninas no espetáculo cênico que presenciamos atualmente. Música, dança e teatro no mesmo espaço. O roteiro da apresentação ganhou personagens: o padre, o rei e a rainha do milho, os noivos, e o narrador dessa história toda é quem puxa. Alavantu, Anarrié e Balancei. As expressões francesas foram se abrasileirando. E pode até não parecer, mas os comandos do narrador e cada elemento que compõe a festa mais popular do Nordeste falam muito sobre a nossa história. O inverno chega e com ele a felicidade do povo nordestino. Na região do semiárido, um bom inverno é sinal de fartura e prosperidade para o povo.
A tradicional chuva no dia de São José é, para os católicos, promessa de fartura na colheita. O Santo Pai de Jesus é o padroeiro dos trabalhadores e das famílias. Ainda no período pré-colonial, as culturas agrícolas se baseavam no desempenho das estações. Na Europa, culturas pagãs comemoravam o solstício de verão como uma forma ritualística de proteger as colheitas. Com o passar dos anos, as populações pagãs do Velho Mundo foram absorvidas pela Igreja Católica, adaptando suas ritualísticas ao calendário cristão. Para os cristãos, o nascimento de São João Batista, principal santo junino, deveria ser marcado pela fogueira em chamas. Com o passar dos anos, São Pedro e Santo Antônio também ganharam as suas. Cada qual com uma construção diferenciada, a quadrada para o santo casamenteiro, a redonda para São João e a triangular para São Pedro, o porteiro dos céus. No início, 3 grandes bandeiras eram elaboradas com as imagens de cada santo. Essas imagens eram lavadas em água no evento conhecido como a lavagem dos santos. Essa água, então, passava a ser purificada e poderia ser usada para banhos, para proteger e curar enfermidades. Com o tempo, esse símbolo também foi adaptado e bandeiras nas cores azul, amarelo e vermelho eram produzidas e estendidas sobre as casas, representando os santos padroeiro do evento. Muito mais que um festejo, as festas juninas são repletas de rituais, crendices e simbolismos que permanecem vivos na cultura nordestina até os dias atuais. A fogueira é um dos mais marcantes símbolos desta cultura. Para os cristãos, ela representava o nascimento de São João Batista, São Pedro e Santo Antônio. Para os pagãos, a fogueira era uma companhia perfeita para reunir os povos em campos abertos. Espantava os espíritos malignos, aquecia e ajudava na preparação da comida. Por falar em comida, ela também é fruto da influência dos nossos colonizadores. Os portugueses trouxeram iguarias à base de trigo e do cereal. Mas em terras brasileiras, esses grãos eram escassos. O milho, sim, original daqui, era um produto ideal, pois com a água da chuva crescia fácil nas plantações. Com os grãos dourados, os índios e os africanos que habitavam em solo brasileiro criaram as mais diversas receitas. O cravo da Índia, a erva doce e a canela foram aprimorando as comidas à base de milho. O resultado disso tudo é um cardápio de dar água na boca. Bolos, pamonha, canjica, munguzá, pipoca e muito mais. E para quem não quer ter muito trabalho, mas não dispensa o milho, a opção é prepará-lo cozido na água e sal. Ou até mesmo assado, numa boa e tradicional fogueira junina. O colorido dos festejos juninos é uma atração à parte. Nos trajes típicos, por exemplo, não só as cores, mas também as formas e os tecidos falam muito sobre o nosso passado. A origem das vestimentas juninas vem do período colonial, juntamente com a coroa portuguesa. Afinal, foram os aristocratas que trouxeram as quadrilhas para o Brasil. Originária da Paris do século XVIII, este tipo de dança era chamada de quadrille, que, por sua vez, tinha influência da contradança, oriunda da Inglaterra. À época, a moda francesa pedia anáguas, perucas, roupas exageradas e tudo mais que a etiqueta da nobreza francesa pedia.
O traje masculino deveria ser composto por calça, camisa e colete. Très chic, ou melhor, uma chiqueza só, como se diz no Nordeste. Mas a moda chegou até os camponeses e os trajes tiveram que se adaptar à nova realidade. Os saltos foram trocados por sandálias de couro. Os tecidos caros deram lugar à chita. As calças rasgadas durante o árduo trabalho nas lavouras tiveram que ser remendadas. E o chapéu de palha, que protegia o trabalhador do campo do sol forte, foi incorporado ao traje, que agora era dominado pelo matuto, uma alusão ao povo humilde do campo. Por falar no sol do Nordeste, o calor fez com que as moças encurtassem os vestidos, mas sem perder a elegância das saias com muitas camadas. O resultado dessa mistura cultural é esse mix de criatividade e necessidade que deu origem aos trajes típicos das festas juninas que vemos hoje em dia. Bom, se as vestimentas juninas são oriundas da cultura europeia, com a dança não foi diferente. Tudo começou no século XIII com a contredanse, uma dança tipicamente inglesa e de origem campesina. Popularizada na Europa do século XVIII, esta modalidade de bailado inspirou a quadrille, uma dança de salão francesa feita a 4 pares. No Brasil, a quadrille chegou como última moda de Paris e ganhou o coração e os salões da classe média brasileira. Mas foi sua manifestação entre as mais diversas classes sociais que a tornou o que é hoje, popular e tipicamente rural. A expansão da dança foi tanta que os 4 pares se multiplicaram e hoje pode chegar a dezenas de quadrilheiros e quadrilheiras. Ao longo da história, personagens foram surgindo e transformando as quadrilhas juninas no espetáculo cênico que presenciamos atualmente. Música, dança e teatro no mesmo espaço. O roteiro da apresentação ganhou personagens: o padre, o rei e a rainha do milho, os noivos, e o narrador dessa história toda é quem puxa. Alavantu, Anarrié e Balancei. As expressões francesas foram se abrasileirando. E pode até não parecer, mas os comandos do narrador e cada elemento que compõe a festa mais popular do Nordeste falam muito sobre a nossa história. O inverno chega e com ele a felicidade do povo nordestino. Na região do semiárido, um bom inverno é sinal de fartura e prosperidade para o povo. A tradicional chuva no dia de São José é, para os católicos, promessa de fartura na colheita. O Santo Pai de Jesus é o padroeiro dos trabalhadores e das famílias.
Ainda no período pré-colonial, as culturas agrícolas se baseavam no desempenho das estações. Na Europa, culturas pagãs comemoravam o solstício de verão como uma forma ritualística de proteger as colheitas. Com o passar dos anos, as populações pagãs do Velho Mundo foram absorvidas pela Igreja Católica, adaptando suas ritualísticas ao calendário cristão. Para os cristãos, o nascimento de São João Batista, principal santo junino, deveria ser marcado pela fogueira em chamas. Com o passar dos anos, São Pedro e Santo Antônio também ganharam as suas. Cada qual com uma construção diferenciada, a quadrada para o santo casamenteiro, a redonda para São João e a triangular para São Pedro, o porteiro dos céus. No início, 3 grandes bandeiras eram elaboradas com as imagens de cada santo. Essas imagens eram lavadas em água no evento conhecido como a Lavagem dos Santos. Essa água, então, passava a ser purificada e poderia ser usada para banhos, para proteger e curar enfermidades. Com o tempo, esse símbolo também foi adaptado e bandeiras nas cores azul, amarelo e vermelho eram produzidas e estendidas sobre as casas, representando os santos padroeiro do evento. Muito mais que um festejo, as festas juninas são repletas de rituais, crendices e simbolismos que permanecem vivos na cultura nordestina até os dias atuais. A fogueira é um dos mais marcantes símbolos desta cultura. Para os cristãos, ela representava o nascimento de São João Batista, São Pedro e Santo Antônio. Para os pagãos, a fogueira era uma companhia perfeita para reunir os povos em campos abertos. Espantava os espíritos malignos, aquecia e ajudava na preparação da comida. Por falar em comida, ela também é fruto da influência dos nossos colonizadores. Os portugueses trouxeram iguarias à base de trigo e do cereal. Mas em terras brasileiras, esses grãos eram escassos. O milho, sim, original daqui, era um produto ideal, pois com a água da chuva crescia fácil nas plantações. Com os grãos dourados, os índios e os africanos que habitavam em solo brasileiro criaram as mais diversas receitas. O cravo da Índia, a erva doce e a canela foram aprimorando as comidas à base de milho. O resultado disso tudo é um cardápio de dar água na boca. Bolos, pamonha, canjica, munguzá, pipoca e muito mais. E para quem não quer ter muito trabalho, mas não dispensa o milho, a opção é prepará-lo cozido na água e sal. Ou até mesmo assado, numa boa e tradicional fogueira junina. O colorido dos festejos juninos é uma atração à parte. Nos trajes típicos, por exemplo, não só as cores, mas também as formas e os tecidos falam muito sobre o nosso passado. A origem das vestimentas juninas vem do período colonial, juntamente com a coroa portuguesa. Afinal, foram os aristocratas que trouxeram as quadrilhas para o Brasil. Originária da Paris do século XVIII, este tipo de dança era chamada de quadrille, que, por sua vez, tinha influência da contradança, oriunda da Inglaterra. À época, a moda francesa pedia anáguas, perucas, roupas exageradas e tudo mais que a etiqueta da nobreza francesa pedia. O traje masculino deveria ser composto por calça, camisa e colete. Très chic, ou melhor, uma chiqueza só, como se diz no Nordeste. Mas a moda chegou até os camponeses,
e os trajes tiveram que se adaptar à nova realidade. Os saltos foram trocados por sandálias de couro. Os tecidos caros deram lugar à chita. As calças rasgadas durante o árduo trabalho nas lavouras tiveram que ser remendadas. E o chapéu de palha, que protegia o trabalhador do campo do sol forte, foi incorporado ao traje, que agora era dominado pelo matuto, uma alusão ao povo humilde do campo. Por falar no sol do Nordeste, o calor fez com que as moças encurtassem os vestidos, mas sem perder a elegância das saias com muitas camadas. O resultado dessa mistura cultural é esse mix de criatividade e necessidade que deu origem aos trajes típicos das festas juninas que vemos hoje em dia. Bom, se as vestimentas juninas são oriundas da cultura europeia, com a dança não foi diferente. Tudo começou no século XIII com a contredance, uma dança tipicamente inglesa e de origem campesina. Popularizada na Europa do século XVIII, esta modalidade de bailado inspirou a quadrille, uma dança de salão francesa feita a 4 pares. No Brasil, a quadrille chegou como última moda de Paris e ganhou o coração e os salões da classe média brasileira. Mas foi sua manifestação entre as mais diversas classes sociais que a tornou o que é hoje, popular e tipicamente rural. A expansão da dança foi tanta que os 4 pares se multiplicaram e hoje pode chegar a dezenas de quadrilheiros e quadrilheiras. Ao longo da história, personagens foram surgindo e transformando as quadrilhas juninas no espetáculo cênico que presenciamos atualmente. Música, dança e teatro no mesmo espaço. O roteiro da apresentação ganhou personagens: o padre, o rei e a rainha do milho, os noivos, e o narrador dessa história toda é quem puxa. Alavantu, Anarrié e Balancei. As expressões francesas foram se abrasileirando. E pode até não parecer, mas os comandos do narrador e cada elemento que compõe a festa mais popular do Nordeste falam muito sobre a nossa história. O inverno chega e com ele a felicidade do povo nordestino. Na região do semiárido, um bom inverno é sinal de fartura e prosperidade para o povo. A tradicional chuva no dia de São José é, para os católicos, promessa de fartura na colheita. O Santo Pai de Jesus é o padroeiro dos trabalhadores e das famílias. Ainda no período pré-colonial, as culturas agrícolas se baseavam no desempenho das estações.
Na Europa, culturas pagãs comemoravam o solstício de verão como uma forma ritualística de proteger as colheitas. Com o passar dos anos, as populações pagãs do Velho Mundo foram absorvidas pela Igreja Católica, adaptando suas ritualísticas ao calendário cristão. Para os cristãos, o nascimento de São João Batista, principal santo junino, deveria ser marcado pela fogueira em chamas. Com o passar dos anos, São Pedro e Santo Antônio também ganharam as suas. Cada qual com uma construção diferenciada, a quadrada para o santo casamenteiro, a redonda para São João e a triangular para São Pedro, o porteiro dos céus. No início, 3 grandes bandeiras eram elaboradas com as imagens de cada santo. Essas imagens eram lavadas em água no evento conhecido como a lavagem dos santos. Essa água, então, passava a ser purificada e poderia ser usada para banhos, para proteger e curar enfermidades. Com o tempo, esse símbolo também foi adaptado e bandeiras nas cores azul, amarelo e vermelho eram produzidas e estendidas sobre as casas, representando os santos padroeiro do evento. Muito mais que um festejo, as festas juninas são repletas de rituais, crendices e simbolismos que permanecem vivos na cultura nordestina até os dias atuais. A fogueira é um dos mais marcantes símbolos desta cultura. Para os cristãos, ela representava o nascimento de São João Batista, São Pedro e Santo Antônio. Para os pagãos, a fogueira era uma companhia perfeita para reunir os povos em campos abertos. Espantava os espíritos malignos, aquecia e ajudava na preparação da comida. Por falar em comida, ela também é fruto da influência dos nossos colonizadores. Os portugueses trouxeram iguarias à base de trigo e do cereal. Mas em terras brasileiras, esses grãos eram escassos. O milho, sim, original daqui. Era um produto ideal, pois com a água da chuva crescia fácil nas plantações. Com os grãos dourados, os índios e os africanos que habitavam em solo brasileiro criaram as mais diversas receitas. O cravo da Índia, a erva doce e a canela foram aprimorando as comidas à base de milho. O resultado disso tudo é um cardápio de dar água na boca. Bolos, pamonha, canjica, munguzá, pipoca e muito mais. E para quem não quer ter muito trabalho, mas não dispensa o milho, a opção é prepará-lo cozido na água e sal. Ou até mesmo assado, numa boa e tradicional fogueira junina. O colorido dos festejos juninos é uma atração à parte. Nos trajes típicos, por exemplo, não só as cores, mas também as formas e os tecidos falam muito sobre o nosso passado. A origem das vestimentas juninas vem do período colonial, juntamente com a coroa portuguesa. Afinal, foram os aristocratas que trouxeram as quadrilhas para o Brasil. Originária da Paris do século XVIII, este tipo de dança era chamada de quadrille, que, por sua vez, tinha influência da contradança, oriunda da Inglaterra. À época, a moda francesa pedia anáguas, perucas, roupas exageradas e tudo mais que a etiqueta da nobreza francesa pedia. O traje masculino deveria ser composto por calça, camisa e colete. Très chic, ou melhor, uma chiqueza só, como se diz no Nordeste. Mas a moda chegou até os camponeses e os trajes tiveram que se adaptar à nova realidade. Os saltos foram trocados por sandálias de couro.
Os tecidos caros deram lugar à chita. As calças rasgadas durante o árduo trabalho nas lavouras tiveram que ser remendadas. E o chapéu de palha, que protegia o trabalhador do campo do sol forte, foi incorporado ao traje, que agora era dominado pelo matuto, uma alusão ao povo humilde do campo. Por falar no sol do Nordeste, o calor fez com que as moças encurtassem os vestidos, mas sem perder a elegância das saias com muitas camadas. O resultado dessa mistura cultural é esse mix de criatividade e necessidade que deu origem aos trajes típicos das festas juninas que vemos hoje em dia. Bom, se as vestimentas juninas são oriundas da cultura europeia, com a dança não foi diferente. Tudo começou no século XIII, com a Contredance, uma dança tipicamente inglesa e de origem campesina. Popularizada na Europa do século XVIII, esta modalidade de bailado inspirou a quadrille, uma dança de salão francesa feita a 4 pares. No Brasil, a quadrille chegou como última moda de Paris e ganhou o coração e os salões da classe média brasileira. Mas foi sua manifestação entre as mais diversas classes sociais que a tornou o que é hoje, popular e tipicamente rural. A expansão da dança foi tanta que os 4 pares se multiplicaram e hoje pode chegar a dezenas de quadrilheiros e quadrilheiras. Ao longo da história, personagens foram surgindo e transformando as quadrilhas juninas no espetáculo cênico que presenciamos atualmente. Música, dança e teatro no mesmo espaço. O roteiro da apresentação ganhou personagens: o padre, o rei e a rainha do milho, os noivos, e o narrador dessa história toda é quem puxa. Alavantu, Anarrié e Balancei. As expressões francesas foram se abrasileirando. E pode até não parecer, mas os comandos do narrador e cada elemento que compõe a festa mais popular do Nordeste falam muito sobre a nossa história. O inverno chega e com ele a felicidade do povo nordestino. Na região do semiárido, um bom inverno é sinal de fartura e prosperidade para o povo. A tradicional chuva no dia de São José é, para os católicos, promessa de fartura na colheita. O Santo Pai de Jesus é o padroeiro dos trabalhadores e das famílias. Ainda no período pré-colonial, as culturas agrícolas se baseavam no desempenho das estações. Na Europa, culturas pagãs comemoravam o solstício de verão como uma forma ritualística de proteger as colheitas.
Com o passar dos anos, as populações pagãs do Velho Mundo foram absorvidas pela Igreja Católica, adaptando suas ritualísticas ao calendário cristão. Para os cristãos, o nascimento de São João Batista, principal santo junino, deveria ser marcado pela fogueira em chamas. Com o passar dos anos, São Pedro e Santo Antônio também ganharam as suas, cada qual com uma construção diferenciada, a quadrada para o santo casamenteiro, a redonda para São João e a triangular para São Pedro, o porteiro dos céus. No início, 3 grandes bandeiras eram elaboradas com as imagens de cada santo. Essas imagens eram lavadas em água no evento conhecido como a Lavagem dos Santos. Essa água, então, passava a ser purificada e poderia ser usada para banhos, para proteger e curar enfermidades. Com o tempo, esse símbolo também foi adaptado e bandeiras nas cores azul, amarelo e vermelho eram produzidas e estendidas sobre as casas, representando os santos padroeiro do evento. Muito mais que um festejo, as festas juninas são repletas de rituais, crendices e simbolismos que permanecem vivos na cultura nordestina até os dias atuais. A fogueira é um dos mais marcantes símbolos desta cultura. Para os cristãos, ela representava o nascimento de São João Batista, São Pedro e Santo Antônio. Para os pagãos, a fogueira era uma companhia perfeita para reunir os povos em campos abertos. Espantava os espíritos malignos, aquecia e ajudava na preparação da comida. Por falar em comida, ela também é fruto da influência dos nossos colonizadores. Os portugueses trouxeram iguarias à base de trigo e do cereal. Mas em terras brasileiras, esses grãos eram escassos. O milho, sim, original daqui, era um produto ideal, pois com a água da chuva crescia fácil nas plantações. Com os grãos dourados, os índios e os africanos que habitavam em solo brasileiro criaram as mais diversas receitas. O cravo da Índia, a erva doce e a canela foram aprimorando as comidas à base de milho. O resultado disso tudo é um cardápio de dar água na boca. Bolos, pamonha, canjica, munguzá, pipoca e muito mais. E para quem não quer ter muito trabalho, mas não dispensa o milho, a opção é prepará-lo cozido na água e sal. Ou até mesmo assado, numa boa e tradicional fogueira junina. O colorido dos festejos juninos é uma atração à parte. Nos trajes típicos, por exemplo, não só as cores, mas também as formas e os tecidos falam muito sobre o nosso passado. A origem das vestimentas juninas vem do período colonial, juntamente com a coroa portuguesa. Afinal, foram os aristocratas que trouxeram as quadrilhas para o Brasil. Originária da Paris do século XVIII, este tipo de dança era chamada de quadrille, que, por sua vez, tinha influência da contradança, oriunda da Inglaterra. À época, a moda francesa pedia anáguas, perucas, roupas exageradas e tudo mais que a etiqueta da nobreza francesa pedia. O traje masculino deveria ser composto por calça, camisa e colete. Très chic, ou melhor, uma chiqueza só, como se diz no Nordeste. Mas a moda chegou até os camponeses e os trajes tiveram que se adaptar à nova realidade. Os saltos foram trocados por sandálias de couro. Os tecidos caros deram lugar à chita. As calças rasgadas durante o árduo trabalho nas lavouras tiveram que ser remendadas.
E o chapéu de palha, que protegia o trabalhador do campo do sol forte, foi incorporado ao traje, que agora era dominado pelo matuto, uma alusão ao povo humilde do campo. Por falar no sol do Nordeste, o calor fez com que as moças encurtassem os vestidos, mas sem perder a elegância das saias com muitas camadas. O resultado dessa mistura cultural é esse mix de criatividade e necessidade que deu origem aos trajes típicos das festas juninas que vemos hoje em dia. Bom, se as vestimentas juninas são oriundas da cultura europeia, com a dança não foi diferente. Tudo começou no século XIII, com a contredance, uma dança tipicamente inglesa e de origem campesina. Popularizada na Europa do século XVIII, esta modalidade de bailado inspirou a quadrille, uma dança de salão francesa feita a 4 pares. No Brasil, a quadrille chegou como última moda de Paris e ganhou o coração e os salões da classe média brasileira. Mas foi sua manifestação entre as mais diversas classes sociais que a tornou o que é hoje, popular e tipicamente rural. A expansão da dança foi tanta que os 4 pares se multiplicaram e hoje pode chegar a dezenas de quadrilheiros e quadrilheiras. Ao longo da história, personagens foram surgindo e transformando as quadrilhas juninas no espetáculo cênico que presenciamos atualmente. Música, dança e teatro no mesmo espaço. O roteiro da apresentação ganhou personagens: o padre, o rei e a rainha do milho, os noivos, e o narrador dessa história toda é quem puxa. Alavantu, Anarrié e Balancei. As expressões francesas foram se abrasileirando. E pode até não parecer, mas os comandos do narrador e cada elemento que compõe a festa mais popular do Nordeste falam muito sobre a nossa história. O inverno chega e com ele a felicidade do povo nordestino. Na região do semiárido, um bom inverno é sinal de fartura e prosperidade para o povo. A tradicional chuva no dia de São José é, para os católicos, promessa de fartura na colheita. O Santo Pai de Jesus é o padroeiro dos trabalhadores e das famílias. Ainda no período pré-colonial, as culturas agrícolas se baseavam no desempenho das estações. Na Europa, culturas pagãs comemoravam o solstício de verão como uma forma ritualística de proteger as colheitas. Com o passar dos anos, as populações pagãs do Velho Mundo foram absorvidas pela Igreja Católica, adaptando suas ritualísticas ao calendário cristão.
Para os cristãos, o nascimento de São João Batista, principal santo junino, deveria ser marcado pela fogueira em chamas. Com o passar dos anos, São Pedro e Santo Antônio também ganharam as suas. Cada qual com uma construção diferenciada, a quadrada para o santo casamenteiro, a redonda para São João e a triangular para São Pedro, o porteiro dos céus. No início, 3 grandes bandeiras eram elaboradas com as imagens de cada santo. Essas imagens eram lavadas em água no evento conhecido como a lavagem dos santos. Essa água, então, passava a ser purificada e poderia ser usada para banhos, para proteger e curar enfermidades. Com o tempo, esse símbolo também foi adaptado e bandeiras nas cores azul, amarelo e vermelho eram produzidas e estendidas sobre as casas, representando os santos padroeiro do evento. Muito mais que um festejo, as festas juninas são repletas de rituais, crendices e simbolismos que permanecem vivos na cultura nordestina até os dias atuais. A fogueira é um dos mais marcantes símbolos desta cultura. Para os cristãos, ela representava o nascimento de São João Batista, São Pedro e Santo Antônio. Para os pagãos, a fogueira era uma companhia perfeita para reunir os povos em campos abertos. Espantava os espíritos malignos, aquecia e ajudava na preparação da comida. Por falar em comida, ela também é fruto da influência dos nossos colonizadores. Os portugueses trouxeram iguarias à base de trigo e do cereal. Mas em terras brasileiras, esses grãos eram escassos. O milho, sim, original daqui, era um produto ideal, pois com a água da chuva crescia fácil nas plantações. Com os grãos dourados, os índios e os africanos que habitavam em solo brasileiro criaram as mais diversas receitas. O cravo da Índia, a erva doce e a canela foram aprimorando as comidas à base de milho. O resultado disso tudo é um cardápio de dar água na boca. Bolos, pamonha, canjica, munguzá, pipoca e muito mais. E para quem não quer ter muito trabalho, mas não dispensa o milho, a opção é prepará-lo cozido na água e sal. Ou até mesmo assado, numa boa e tradicional fogueira junina. O colorido dos festejos juninos é uma atração à parte. Nos trajes típicos, por exemplo, não só as cores, mas também as formas e os tecidos falam muito sobre o nosso passado. A origem das vestimentas juninas vem do período colonial, juntamente com a coroa portuguesa. Afinal, foram os aristocratas que trouxeram as quadrilhas para o Brasil. Originária da Paris do século XVIII, este tipo de dança era chamada de quadrille, que, por sua vez, tinha influência da contradança, oriunda da Inglaterra. À época, a moda francesa pedia anáguas, perucas, roupas exageradas e tudo mais que a etiqueta da nobreza francesa pedia. O traje masculino deveria ser composto por calça, camisa e colete. Très chic, ou melhor, uma chiqueza só, como se diz no Nordeste. Mas a moda chegou até os camponeses e os trajes tiveram que se adaptar à nova realidade. Os saltos foram trocados por sandálias de couro. Os tecidos caros deram lugar à chita. As calças rasgadas durante o árduo trabalho nas lavouras tiveram que ser remendadas. E o chapéu de palha, que protegia o trabalhador do campo do sol forte,
foi incorporada ao traje, que agora era dominado pelo matuto, uma alusão ao povo humilde do campo. Por falar no sol do Nordeste, o calor fez com que as moças encurtassem os vestidos, mas sem perder a elegância das saias com muitas camadas. O resultado dessa mistura cultural é esse mix de criatividade e necessidade que deu origem aos trajes típicos das festas juninas que vemos hoje em dia. Bom, se as vestimentas juninas são oriundas da cultura europeia, com a dança não foi diferente. Tudo começou no século XIII, com a contredance, uma dança tipicamente inglesa e de origem campesina. Popularizada na Europa do século XVIII, esta modalidade de bailado inspirou a quadrille, uma dança de salão francesa feita a 4 pares. No Brasil, a quadrille chegou como última moda de Paris e ganhou o coração e os salões da classe média brasileira. Mas foi sua manifestação entre as mais diversas classes sociais que a tornou o que é hoje, popular e tipicamente rural. A expansão da dança foi tanta que os 4 pares se multiplicaram e hoje pode chegar a dezenas de quadrilheiros e quadrilheiras. Ao longo da história, personagens foram surgindo e transformando as quadrilhas juninas no espetáculo cênico que presenciamos atualmente. Música, dança e teatro no mesmo espaço. O roteiro da apresentação ganhou personagens: o padre, o rei e a rainha do milho, os noivos, e o narrador dessa história toda é quem puxa. Alavantu, Anarrié e Balancei. As expressões francesas foram se abrasileirando. E pode até não parecer, mas os comandos do narrador e cada elemento que compõe a festa mais popular do Nordeste falam muito sobre a nossa história. O inverno chega e com ele a felicidade do povo nordestino. Na região do semiárido, um bom inverno é sinal de fartura e prosperidade para o povo. A tradicional chuva no dia de São José é, para os católicos, promessa de fartura na colheita. O Santo Pai de Jesus é o padroeiro dos trabalhadores e das famílias. Ainda no período pré-colonial, as culturas agrícolas se baseavam no desempenho das estações. Na Europa, culturas pagãs comemoravam o solstício de verão como uma forma ritualística de proteger as colheitas. Com o passar dos anos, as populações pagãs do Velho Mundo foram absorvidas pela Igreja Católica, adaptando suas ritualísticas ao calendário cristão.
Para os cristãos, o nascimento de São João Batista, principal santo junino, deveria ser marcado pela fogueira em chamas. Com o passar dos anos, São Pedro e Santo Antônio também ganharam as suas. Cada qual com uma construção diferenciada, a quadrada para o santo casamenteiro, a redonda para São João e a triangular para São Pedro, o porteiro dos céus. No início, 3 grandes bandeiras eram elaboradas com as imagens de cada santo. Essas imagens eram lavadas em água no evento conhecido como a lavagem dos santos. Essa água, então, passava a ser purificada e poderia ser usada para banhos, para proteger e curar enfermidades. Com o tempo, esse símbolo também foi adaptado. E bandeiras nas cores azul, amarelo e vermelho eram produzidas e estendidas sobre as casas, representando os santos padroeiro do evento. Muito mais que um festejo, as festas juninas são repletas de rituais, crendices e simbolismos que permanecem vivos na cultura nordestina até os dias atuais. A fogueira é um dos mais marcantes símbolos desta cultura. Para os cristãos, ela representava o nascimento de São João Batista, São Pedro e Santo Antônio. Para os pagãos, a fogueira era uma companhia perfeita para reunir os povos em campos abertos. Espantava os espíritos malignos, aquecia e ajudava na preparação da comida. Por falar em comida, ela também é fruto da influência dos nossos colonizadores. Os portugueses trouxeram iguarias à base de trigo e do cereal. Mas em terras brasileiras, esses grãos eram escassos. O milho, sim, original daqui. Era um produto ideal, pois com a água da chuva crescia fácil nas plantações. Com os grãos dourados, os índios e os africanos que habitavam em solo brasileiro criaram as mais diversas receitas. O cravo da Índia, a erva doce e a canela foram aprimorando as comidas à base de milho. O resultado disso tudo é um cardápio de dar água na boca. Bolos, pamonha, canjica, munguzá, pipoca e muito mais. E para quem não quer ter muito trabalho, mas não dispensa o milho, a opção é prepará-lo cozido na água e sal. Ou até mesmo assado, numa boa e tradicional fogueira junina. O colorido dos festejos juninos é uma atração à parte. Nos trajes típicos, por exemplo, não só as cores, mas também as formas e os tecidos falam muito sobre o nosso passado. A origem das vestimentas juninas vem do período colonial, juntamente com a coroa portuguesa. Afinal, foram os aristocratas que trouxeram as quadrilhas para o Brasil. Originária da Paris do século XVIII, este tipo de dança era chamada de quadrille, que, por sua vez, tinha influência da contradança, oriunda da Inglaterra. À época, a moda francesa pedia anáguas, perucas, roupas exageradas e tudo mais que a etiqueta da nobreza francesa pedia. O traje masculino deveria ser composto por calça, camisa e colete. Très chic, ou melhor, uma chiqueza só, como se diz no Nordeste. Mas a moda chegou até os camponeses e os trajes tiveram que se adaptar à nova realidade. Os saltos foram trocados por sandálias de couro. Os tecidos caros deram lugar à chita. As calças rasgadas durante o árduo trabalho nas lavouras tiveram que ser remendadas. E o chapéu de palha, que protegia o trabalhador do campo do sol forte,
foi incorporado ao traje, que agora era dominado pelo matuto, uma alusão ao povo humilde do campo. Por falar no sol do Nordeste, o calor fez com que as moças encurtassem os vestidos, mas sem perder a elegância das saias com muitas camadas. O resultado dessa mistura cultural é esse mix de criatividade e necessidade que deu origem aos trajes típicos das festas juninas que vemos hoje em dia. Bom, se as vestimentas juninas são oriundas da cultura europeia, com a dança não foi diferente. Tudo começou no século XIII com a Contredanse, uma dança tipicamente inglesa e de origem campesina. Popularizada na Europa do século XVIII, esta modalidade de bailado inspirou a quadrille, uma dança de salão francesa feita a 4 pares. No Brasil, a quadrille chegou como última moda de Paris e ganhou o coração e os salões da classe média brasileira. Mas foi sua manifestação entre as mais diversas classes sociais que a tornou o que é hoje, popular e tipicamente rural. A expansão da dança foi tanta que os 4 pares se multiplicaram e hoje pode chegar a dezenas de quadrilheiros e quadrilheiras. Ao longo da história, personagens foram surgindo e transformando as quadrilhas juninas no espetáculo cênico que presenciamos atualmente. Música, dança e teatro no mesmo espaço. O roteiro da apresentação ganhou personagens: o padre, o rei e a rainha do milho, os noivos, e o narrador dessa história toda é quem puxa. Alavantu, Anarrié e Balancei. As expressões francesas foram se abrasileirando. E pode até não parecer, mas os comandos do narrador e cada elemento que compõe a festa mais popular do Nordeste falam muito sobre a nossa história. O inverno chega e com ele a felicidade do povo nordestino. Na região do semiárido, um bom inverno é sinal de fartura e prosperidade para o povo. A tradicional chuva no dia de São José é, para os católicos, promessa de fartura na colheita. O Santo Pai de Jesus é o padroeiro dos trabalhadores e das famílias. Ainda no período pré-colonial, as culturas agrícolas se baseavam no desempenho das estações. Na Europa, culturas pagãs comemoravam o solstício de verão como uma forma ritualística de proteger as colheitas. Com o passar dos anos, as populações pagãs do Velho Mundo foram absorvidas pela Igreja Católica, adaptando suas ritualísticas ao calendário cristão.
Para os cristãos, o nascimento de São João Batista, principal santo junino, deveria ser marcado pela fogueira em chamas. Com o passar dos anos, São Pedro e Santo Antônio também ganharam as suas. Cada qual com uma construção diferenciada, a quadrada para o santo casamenteiro, a redonda para São João e a triangular para São Pedro, o porteiro dos céus. No início, 3 grandes bandeiras eram elaboradas com as imagens de cada santo. Essas imagens eram lavadas em água no evento conhecido como a lavagem dos santos. Essa água, então, passava a ser purificada e poderia ser usada para banhos, para proteger e curar enfermidades. Com o tempo, esse símbolo também foi adaptado e bandeiras nas cores azul, amarelo e vermelho eram produzidas e estendidas sobre as casas, representando os santos padroeiro do evento. Muito mais que um festejo, as festas juninas são repletas de rituais, crendices e simbolismos que permanecem vivos na cultura nordestina até os dias atuais. A fogueira é um dos mais marcantes símbolos desta cultura. Para os cristãos, ela representava o nascimento de São João Batista, São Pedro e Santo Antônio. Para os pagãos, a fogueira era uma companhia perfeita para reunir os povos em campos abertos. Espantava os espíritos malignos, aquecia e ajudava na preparação da comida. Por falar em comida, ela também é fruto da influência dos nossos colonizadores. Os portugueses trouxeram iguarias à base de trigo e do cereal. Mas em terras brasileiras, esses grãos eram escassos. O milho, sim, original daqui. Era um produto ideal, pois com a água da chuva crescia fácil nas plantações. Com os grãos dourados, os índios e os africanos que habitavam em solo brasileiro criaram as mais diversas receitas. O cravo da Índia, a erva doce e a canela foram aprimorando as comidas à base de milho. O resultado disso tudo é um cardápio de dar água na boca. Bolos, pamonha, canjica, munguzá, pipoca e muito mais. E para quem não quer ter muito trabalho, mas não dispensa o milho, a opção é prepará-lo cozido na água e sal. Ou até mesmo assado, numa boa e tradicional fogueira junina. O colorido dos festejos juninos é uma atração à parte. Nos trajes típicos, por exemplo, não só as cores, mas também as formas e os tecidos falam muito sobre o nosso passado. A origem das vestimentas juninas vem do período colonial, juntamente com a coroa portuguesa. Afinal, foram os aristocratas que trouxeram as quadrilhas para o Brasil. Originária da Paris do século XVIII, este tipo de dança era chamada de quadrille, que, por sua vez, tinha influência da contradança, oriunda da Inglaterra. À época, a moda francesa pedia anáguas, perucas, roupas exageradas e tudo mais que a etiqueta da nobreza francesa pedia. O traje masculino deveria ser composto por calça, camisa e colete. Très chic, ou melhor, uma chiqueza só, como se diz no Nordeste. Mas a moda chegou até os camponeses e os trajes tiveram que se adaptar à nova realidade. Os saltos foram trocados por sandálias de couro. Os tecidos caros deram lugar à chita. As calças rasgadas durante o árduo trabalho nas lavouras tiveram que ser remendadas. E o chapéu de palha, que protegia o trabalhador do campo do sol forte, foi incorporado ao traje, que
que agora era dominado pelo matuto, uma alusão ao povo humilde do campo. Por falar no sol do Nordeste, o calor fez com que as moças encurtassem os vestidos, mas sem perder a elegância das saias com muitas camadas. O resultado dessa mistura cultural é esse mix de criatividade e necessidade que deu origem aos trajes típicos das festas juninas que vemos hoje em dia. Bom, se as vestimentas juninas são oriundas da cultura europeia, com a dança não foi diferente. Tudo começou no século XIII com a Contredance, uma dança tipicamente inglesa e de origem campesina. Popularizada na Europa do século XVIII, esta modalidade de bailado inspirou a quadrille, uma dança de salão francesa feita a 4 pares. No Brasil, a quadrille chegou como última moda de Paris e ganhou o coração e os salões da classe média brasileira. Mas foi sua manifestação entre as mais diversas classes sociais que a tornou o que é hoje, popular e tipicamente rural. A expansão da dança foi tanta que os 4 pares se multiplicaram e hoje pode chegar a dezenas de quadrilheiros e quadrilheiras. Ao longo da história, personagens foram surgindo e transformando as quadrilhas juninas no espetáculo cênico que presenciamos atualmente. Música, dança e teatro no mesmo espaço. O roteiro da apresentação ganhou personagens: o padre, o rei e a rainha do milho, os noivos, e o narrador dessa história toda é quem puxa. Alavantu, Anarrié e Balancei. As expressões francesas foram se abrasileirando. E pode até não parecer, mas os comandos do narrador e cada elemento que compõe a festa mais popular do Nordeste falam muito sobre a nossa história. O inverno chega e com ele a felicidade do povo nordestino. Na região do semiárido, um bom inverno é sinal de fartura e prosperidade para o povo. A tradicional chuva no dia de São José é, para os católicos, promessa de fartura na colheita. O Santo Pai de Jesus é o padroeiro dos trabalhadores e das famílias. Ainda no período pré-colonial, as culturas agrícolas se baseavam no desempenho das estações. Na Europa, culturas pagãs comemoravam o solstício de verão como uma forma ritualística de proteger as colheitas. Com o passar dos anos, as populações pagãs do Velho Mundo foram absorvidas pela Igreja Católica, adaptando suas ritualísticas ao calendário cristão. Para os cristãos, o nascimento de São João Batista, principal santo junino, deveria ser marcado pela fogueira em chamas.
Com o passar dos anos, São Pedro e Santo Antônio também ganharam as suas. Cada qual com uma construção diferenciada, a quadrada para o santo casamenteiro, a redonda para São João e a triangular para São Pedro, o porteiro dos céus. No início, 3 grandes bandeiras eram elaboradas com as imagens de cada santo. Essas imagens eram lavadas em água no evento conhecido como a Lavagem dos Santos. Essa água, então, passava a ser purificada e poderia ser usada para banhos, para proteger e curar enfermidades. Com o tempo, esse símbolo também foi adaptado e bandeiras nas cores azul, amarelo e vermelho eram produzidas e estendidas sobre as casas, representando os santos padroeiro do evento. Muito mais que um festejo, as festas juninas são repletas de rituais, crendices e simbolismos que permanecem vivos na cultura nordestina até os dias atuais. A fogueira é um dos mais marcantes símbolos desta cultura. Para os cristãos, ela representava o nascimento de São João Batista, São Pedro e Santo Antônio. Para os pagãos, a fogueira era uma companhia perfeita para reunir os povos em campos abertos. Espantava os espíritos malignos, aquecia e ajudava na preparação da comida. Por falar em comida, ela também é fruto da influência dos nossos colonizadores. Os portugueses trouxeram iguarias à base de trigo e do cereal. Mas em terras brasileiras, esses grãos eram escassos. O milho, sim, original daqui, era um produto ideal, pois com a água da chuva crescia fácil nas plantações. Com os grãos dourados, os índios e os africanos que habitavam em solo brasileiro criaram as mais diversas receitas. O cravo da Índia, a erva doce e a canela foram aprimorando as comidas à base de milho. O resultado disso tudo é um cardápio de dar água na boca. Bolos, pamonha, canjica, munguzá, pipoca e muito mais. E para quem não quer ter muito trabalho, mas não dispensa o milho, a opção é prepará-lo cozido na água e sal. Ou até mesmo assado, numa boa e tradicional fogueira junina. O colorido dos festejos juninos é uma atração à parte. Nos trajes típicos, por exemplo, não só as cores, mas também as formas e os tecidos falam muito sobre o nosso passado. A origem das vestimentas juninas vem do período colonial, juntamente com a coroa portuguesa. Afinal, foram os aristocratas que trouxeram as quadrilhas para o Brasil. Originária da Paris do século XVIII, este tipo de dança era chamada de quadrille, que, por sua vez, tinha influência da contradança, oriunda da Inglaterra. À época, a moda francesa pedia anáguas, perucas, roupas exageradas e tudo mais que a etiqueta da nobreza francesa pedia. O traje masculino deveria ser composto por calça, camisa e colete. Très chic, ou melhor, uma chiqueza só, como se diz no Nordeste. Mas a moda chegou até os camponeses e os trajes tiveram que se adaptar à nova realidade. Os saltos foram trocados por sandálias de couro. Os tecidos caros deram lugar à chita. As calças rasgadas durante o árduo trabalho nas lavouras tiveram que ser remendadas. E o chapéu de palha, que protegia o trabalhador do campo do sol forte, foi incorporado ao traje, que agora era dominado pelo matuto, uma alusão ao povo humilde do campo. Por falar no sol do Nordeste, o calor fez com que as moças encurtassem os vestidos.
mas sem perder a elegância das saias com muitas camadas. O resultado dessa mistura cultural é esse mix de criatividade e necessidade que deu origem aos trajes típicos das festas juninas que vemos hoje em dia. Bom, se as vestimentas juninas são oriundas da cultura europeia, com a dança não foi diferente. Tudo começou no século XIII com a Contredance, uma dança tipicamente inglesa e de origem campesina. Popularizada na Europa do século XVIII, esta modalidade de bailado inspirou a quadrille, uma dança de salão francesa feita a 4 pares. No Brasil, a quadrille chegou como última moda de Paris e ganhou o coração e os salões da classe média brasileira. Mas foi sua manifestação entre as mais diversas classes sociais que a tornou o que é hoje, popular e tipicamente rural. A expansão da dança foi tanta que os 4 pares se multiplicaram e hoje pode chegar a dezenas de quadrilheiros e quadrilheiras. Ao longo da história, personagens foram surgindo e transformando as quadrilhas juninas no espetáculo cênico que presenciamos atualmente. Música, dança e teatro no mesmo espaço. O roteiro da apresentação ganhou personagens: o padre, o rei e a rainha do milho, os noivos, e o narrador dessa história toda é quem puxa. Alavantu, Anarrié e Balancei. As expressões francesas foram se abrasileirando. E pode até não parecer, mas os comandos do narrador e cada elemento que compõe a festa mais popular do Nordeste falam muito sobre a nossa história. O inverno chega e com ele a felicidade do povo nordestino. Na região do semiárido, um bom inverno é sinal de fartura e prosperidade para o povo. A tradicional chuva no dia de São José é, para os católicos, promessa de fartura na colheita. O Santo Pai de Jesus é o padroeiro dos trabalhadores e das famílias. Ainda no período pré-colonial, as culturas agrícolas se baseavam no desempenho das estações. Na Europa, culturas pagãs comemoravam o solstício de verão como uma forma ritualística de proteger as colheitas. Com o passar dos anos, as populações pagãs do Velho Mundo foram absorvidas pela Igreja Católica, adaptando suas ritualísticas ao calendário cristão. Para os cristãos, o nascimento de São João Batista, principal santo junino, deveria ser marcado pela fogueira em chamas. Com o passar dos anos, São Pedro e Santo Antônio também ganharam as suas. Cada qual com uma construção diferenciada, a quadrada para o santo casamenteiro,
a redonda para São João e a triangular para São Pedro, o porteiro dos céus. No início, 3 grandes bandeiras eram elaboradas com as imagens de cada santo. Essas imagens eram lavadas em água no evento conhecido como a lavagem dos santos. Essa água, então, passava a ser purificada e poderia ser usada para banhos, para proteger e curar enfermidades. Com o tempo, esse símbolo também foi adaptado e bandeiras nas cores azul, amarelo e vermelho eram produzidas e estendidas sobre as casas, representando os santos padroeiro do evento. Muito mais que um festejo, as festas juninas são repletas de rituais, crendices e simbolismos que permanecem vivos na cultura nordestina até os dias atuais. A fogueira é um dos mais marcantes símbolos desta cultura. Para os cristãos, ela representava o nascimento de São João Batista, São Pedro e Santo Antônio. Para os pagãos, a fogueira era uma companhia perfeita para reunir os povos em campos abertos. Espantava os espíritos malignos, aquecia e ajudava na preparação da comida. Por falar em comida, ela também é fruto da influência dos nossos colonizadores. Os portugueses trouxeram iguarias à base de trigo e do cereal. Mas em terras brasileiras, esses grãos eram escassos. O milho, sim, original daqui, era um produto ideal, pois com a água da chuva crescia fácil nas plantações. Com os grãos dourados, os índios e os africanos que habitavam em solo brasileiro criaram as mais diversas receitas. O cravo da Índia, a erva doce e a canela foram aprimorando as comidas à base de milho. O resultado disso tudo é um cardápio de dar água na boca. Bolos, pamonha, canjica, munguzá, pipoca e muito mais. E para quem não quer ter muito trabalho, mas não dispensa o milho, a opção é prepará-lo cozido na água e sal. Ou até mesmo assado, numa boa e tradicional fogueira junina. O colorido dos festejos juninos é uma atração à parte. Nos trajes típicos, por exemplo, não só as cores, mas também as formas e os tecidos falam muito sobre o nosso passado. A origem das vestimentas juninas vem do período colonial, juntamente com a coroa portuguesa. Afinal, foram os aristocratas que trouxeram as quadrilhas para o Brasil. Originária da Paris do século XVIII, este tipo de dança era chamada de quadrille, que, por sua vez, tinha influência da contradança, oriunda da Inglaterra. À época, a moda francesa pedia anáguas, perucas, roupas exageradas e tudo mais que a etiqueta da nobreza francesa pedia. O traje masculino deveria ser composto por calça, camisa e colete. Très chic, ou melhor, uma chiqueza só, como se diz no Nordeste. Mas a moda chegou até os camponeses e os trajes tiveram que se adaptar à nova realidade. Os saltos foram trocados por sandálias de couro. Os tecidos caros deram lugar à chita. As calças rasgadas durante o árduo trabalho nas lavouras tiveram que ser remendadas. E o chapéu de palha, que protegia o trabalhador do campo do sol forte, foi incorporado ao traje, que agora era dominado pelo matuto, uma alusão ao povo humilde do campo. Por falar no sol do Nordeste, o calor fez com que as moças encurtassem os vestidos, mas sem perder a elegância das saias com muitas camadas.
O resultado dessa mistura cultural é esse mix de criatividade e necessidade que deu origem aos trajes típicos das festas juninas que vemos hoje em dia. Bom, se as vestimentas juninas são oriundas da cultura europeia, com a dança não foi diferente. Tudo começou no século XIII com a Contredance, uma dança tipicamente inglesa e de origem campesina. Popularizada na Europa do século XVIII, esta modalidade de bailado inspirou a quadrille, uma dança de salão francesa feita a 4 pares. No Brasil, a quadrille chegou como última moda de Paris e ganhou o coração e os salões da classe média brasileira. Mas foi sua manifestação entre as mais diversas classes sociais que a tornou o que é hoje, popular e tipicamente rural. A expansão da dança foi tanta que os 4 pares se multiplicaram e hoje pode chegar a dezenas de quadrilheiros e quadrilheiras. Ao longo da história, personagens foram surgindo e transformando as quadrilhas juninas no espetáculo cênico que presenciamos atualmente. Música, dança e teatro no mesmo espaço. O roteiro da apresentação ganhou personagens: o padre, o rei e a rainha do milho, os noivos, e o narrador dessa história toda é quem puxa. Alavantu, Anarrié e Balancei. As expressões francesas foram se abrasileirando. E pode até não parecer, mas os comandos do narrador e cada elemento que compõe a festa mais popular do Nordeste falam muito sobre a nossa história.